De volta com o regimento interno, de volta com as comissões permanentes, as atribuições das comissões permanentes do TJMG. Vamos para a comissão salarial, vamos iniciar o estudo das novas comissões inseridas no texto do atual regimento interno do TJ. Como eu disse no vídeo passado, da comissão de organização judiciária até a comissão administrativa, nós temos as tradicionais, até então tradicionais comissões permanentes do TJMG, que já estavam previstas nos regimentos internos anteriores. A partir da comissão salarial, a partir do artigo 47, nós temos as novas comissões permanentes inseridas no texto do atual regimento interno do TJ. Tá? Então vejam só, artigo 47, comissão salarial. O próprio nome já diz, o mais importante, lembrar da composição da comissão salarial. Eu tenho 5 desembargadores na composição da comissão salarial, tá? Artigo 47. É atribuição da comissão salarial emitir parecer em todos os expedientes administrativos que direta ou indiretamente envolvam a remuneração dos magistrados e servidores, ativos e inativos, inclusive relativos às verbas em atraso e compensatórias, submetidos à apreciação e deliberação da presidência do tribunal ou do órgão especial. Questão óbvia, Falei de questões salariais, falei de uma política salarial do TJMG, seja com relação a magistrados, seja com relação a servidores, falei da necessidade de um parecer da comissão salarial, tá? E atenção, é com questões relativas à remuneração tanto de magistrados quanto de servidores. O fato dela ser composta só por magistrados, só por desembargadores, não significa que vai tratar apenas das questões referentes à remuneração só de magistrados, tá? Eu tenho também todas as questões relativas à remuneração dos servidores, tá? Então não se esqueçam aí do artigo 47. Agora é o seguinte, artigo 48. São atribuições da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, tá? Uma nova comissão. Também, constituída por 10 desembargadores, tá? Lembrem-se do seguinte, nós temos 2 comissões permanentes com 10 desembargadores. Quais são essas 2 comissões permanentes? A Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças e a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Nenhuma das outras comissões nós teremos aí 10 desembargadores, apenas essas 2 comissões, a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias e a Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, tá? Então vejam só o inciso 1º. Quais são as suas atribuições? As atribuições da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, composta por 10 desembargadores, lembrando que todos os cargos de direção também fazem parte da respectiva comissão. 1. Emitir parecer sobre as propostas para as leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual relativamente ao Poder Judiciário. Óbvio, Eu não tenho a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não trata de questões referentes, ao encaminhamento da proposta orçamentária do TJ, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, que abrange também a proposta orçamentária do TJM. Eu não tenho a LOA em si, que é a lei do orçamento anual, o orçamento que será executado em um determinado ano em si. Então, gente, falei das leis orçamentárias, obviamente eu falei de uma participação da Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, tá? Então, por isso, o inciso 1º, emitir parecer sobre as propostas para as leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual relativamente ao Poder Judiciário. Inciso 2º, acompanhar a execução do orçamento mediante o exame dos relatórios periódicos apresentados pela unidade administrativa competente, tá? Então, eu tenho um acompanhamento, um controle, uma fiscalização também por parte da comissão com relação à execução de um orçamento. O orçamento do TJMG para o ano de 2013. Quem está lá acompanhando a execução do orçamento, fiscalizando de uma certa forma a execução do orçamento? A Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, tá? Então, por isso, a competência de acompanhar a execução do orçamento mediante o exame dos relatórios periódicos apresentados pela unidade administrativa competente, tá? Pela unidade interna, a secretaria, a diretoria interna
interna competente para fazer o acompanhamento, tá? Inciso terceiro, acompanhar a elaboração dos estudos relacionados ao orçamento e oferecer sugestões à direção do tribunal ou ao órgão especial. Questão óbvia, né? Relacionada com o próprio inciso primeiro, se ela vai emitir parecer sobre os limites para o Poder Judiciário dispostos na LDO, sobre a LOA, o projeto que vai ser encaminhado, que constituirá, né, o orçamento do TJ no ano seguinte em si, o orçamento do Poder Judiciário Estadual no ano seguinte em si, naturalmente, gente, ela vai acompanhar a elaboração dos estudos relacionados ao orçamento e oferecer sugestões à direção do tribunal ou ao órgão especial. Ela naturalmente vai acompanhar a elaboração da própria proposta orçamentária, tá? Então, enfim, todas as atribuições aqui estão relacionadas às questões orçamentárias em si. Perceba o seguinte, né? Que o regimento interno ele deu muito mais ênfase à questão orçamentária do que a questão de planejamento em si, tá? Apesar de nós termos, né, no nome da comissão, orçamento, planejamento e finanças, o planejamento aqui ele está voltado muito mais para o campo orçamentário do que para o campo administrativo em si. E por que eles fizeram isso? Para não ter confusão com a própria comissão administrativa, tá? Então, quando se fala de planejamento aqui, é claro que planejamento envolve questões administrativas, mas o foco da comissão ele é sobretudo orçamentário. Eu estou falando sobretudo de planejamento orçamentário, planejamento no âmbito de orçamento e finanças, tá? 49. São atribuições da Comissão de Recepção de Desembargadores, composta por 5 membros, tá? Inclusive eu tenho que lembrar que é uma comissão que tem servidores na sua composição. Lembre-se lá do artigo 9º, estudem o artigo 9º, as comissões permanentes, tá? Então vejam só, tá? Da Comissão de Recepção de Desembargadores, 5 membros. Quais são as atribuições? 1. Recepcionar pelo tribunal os novos desembargadores, desde a sua nomeação para o cargo. Chegou um novo desembargador, ele precisa se ambientar, ele precisa saber como é que o TJ funciona, como que é a organização do tribunal de uma maneira geral. Então eu tenho uma comissão de recepção de desembargadores. Inciso segundo, auxiliá-los na escolha e montagem dos gabinetes. Inciso terceiro, oferecer orientação sobre as disposições normativas internas e as regras de controle de processos e estatísticas. Inciso quarto, orientá-los sobre, a linha A estrutura organizacional e física do Tribunal de Justiça. B, a administração e gerenciamento do gabinete do desembargador. C, a composição, o funcionamento da Câmara e os demais órgãos fracionários do Tribunal e relacionamento entre os seus membros e servidores do cartório e as sessões de julgamento. Em termos práticos, é como se eu tivesse o quê? Ambientando, treinando o desembargador, entre aspas, tá? Com todo respeito, treinando o desembargador para que ele possa, né, exercer suas funções da melhor maneira possível. Ele acabou de chegar, para que ele se ambiente, para que ele saiba qual é a estrutura do TJ, como funciona os órgãos do TJ, o que diz o regimento interno, o que diz outros atos normativos, como que é o relacionamento do gabinete com o cartório e assim por diante, tá? Então é uma questão natural, né, gente? É uma questão aí óbvia, tá? Além disso, né? D, orientar a respeito de organização da pauta para as sessões de julgamento e orientar também a respeito, né, da linha E aí, os sistemas de julgamentos adotados no tribunal, a elaboração de votos e suas emendas, a confecção de projetos e a redação de acórdão e suas alterações, tá? Então eu tenho, né, o próprio nome já indica, eu tenho uma comissão para recepcionar os novos desembargadores, para ambientá-los, tá? Para justamente, né, demonstrar qual é a estrutura do TJ, o funcionamento do TJ em si, para que aquele desembargador que acabou de chegar exerça a sua função da melhor maneira possível, juntamente, né, com a sua equipe, ok? Artigo 50. São atribuições da Comissão de Recepção de Autoridades, Honraria e Memória. Quantos desembargadores? 8 desembargadores na Comissão de Recepção de Autoridades, Honraria e Memória. Não se esqueçam disso aí, não se esqueçam lá do artigo 9º, tá? Então, quais são as atribuições da Comissão de Recepção de Autoridades, Honraria e Memória? Inciso 1º, opinar sobre propostas de outorga do colar do mérito judiciário. Óbvio, né?
não é uma honraria concedida pelo TJ, concedida pelo Tribunal Pleno, tá? Então, naturalmente, a comissão vai opinar a respeito de quem deva receber, a respeito da outorga do colar do mérito judiciário. A linha B, a colocação de nomes, bustos e estátuas em prédios administrados pelo Poder Judiciário Estadual e suas dependências. Então, lá no Palácio da Justiça, eu vou ter a inauguração de um busto, de um desembargador que foi muito importante na história do TJMG, já falecido, tá, gente? Existe uma normatização no Brasil que, em tese, deixa bem claro, tá? Em tese, na teoria, eu posso ter esse tipo de homenagem para pessoas já falecidas. Ah, professor, mas não é isso que... Não se preocupem com a prática muitas vezes, mas em tese, tá? Em tese, todas as normas que disciplinam este fato no Brasil, no ordenamento jurídico como um todo, tá? Dispõe nesse sentido. Em tese, eu estou falando de uma homenagem a pessoas falecidas, tá? Pessoas que contribuíram, por exemplo, para a própria história do Poder Judiciário Mineiro, para a própria história do TJMG, tá? Então eu teria lá o busto daquela pessoa colocado em um determinado prédio, no Palácio da Justiça, em algum órgão, né, do Poder Judiciário, alguma edificação do Poder Judiciário, tá? Bem, a linha C, destinadas à instruição de outras formas de homenagear, autoridades, tais como criação de galerias de retratos e comendas. Eu tenho lá um memorial do Judiciário Mineiro. Ah, eu vou ter uma galeria referente aos presidentes do TJMG. Tá? Então, toda essa questão referente, né, a honrarias, né, referente aí a recepção de autoridades, a memória do TJ passa pela comissão de recepção de autoridades, honraria e memórias, tá? Inciso segundo, ó, sugerir normas e providências para a guarda permanente ou eliminação de documentos, especialmente processos administrativos ou judiciais, findos de primeiro e segundo grau. Eu não tenho uma atribuição relativa à memória, muitas vezes a preservação de um processo, seja um processo de natureza administrativa, seja um processo de natureza, né, judicial, jurisdicional, é importante para feito, né, com relação a questões de registro histórico. Não é porque é processo, não é história, não vou, né, conservar aquilo, não vou guardar aquilo em termos de memória, tá? Eu tenho que lembrar que muitas vezes, né, muitos documentos históricos existentes, inclusive da época do Brasil Colônia, do Brasil Império, tá, foram obtidos através da análise de processos no âmbito do Poder Judiciário, tá? Ah, o inventário da Dona Beija, ah, não sei o que, tal, e assim por diante, tá? Então a gente tem aí essa preocupação com a memória, essa preocupação histórica extremamente correta, tá? Então vai ser uma competência, uma atribuição da Comissão de Recepção de Autoridade, Honraria e Memória. Inciso segundo, sugerir normas e providências para a guarda permanente ou eliminação de documentos, especialmente processos administrativos ou judiciais, findos de primeiro e segundo grau. Eu não estou dizendo que tem que guardar tudo, tá? Mas tem que separar aqueles que são mais importantes, que podem ter valor histórico, tá? E conservá-los. É uma questão de preservação da memória da própria cultura brasileira, da própria história brasileira e, sobretudo, né, de Minas Gerais. Afinal de contas, a gente está falando do TJMG. Inciso terceiro, velar pela formação do patrimônio histórico do tribunal. Mesma questão, né? É preciso preservar a história. É preciso preservar a memória de uma instituição tão importante quanto o Tribunal de Justiça. Por isso, a existência da comissão, por isso, a existência do Memorial do Judiciário Mineiro, do Memorial da EGF, por isso que o coordenador do Memorial da EGF, o desembargador coordenador do Memorial da Escola Judicial, faz parte da comissão, inclusive, tá? Então a gente tem que lembrar que é uma questão aí, né, inerente à comissão velar pela formação do patrimônio histórico do tribunal, tá? Agora é o seguinte, ó, artigo 51, são atribuições da comissão de ética. Não se esqueçam da comissão de ética também, outra comissão importante, composta por 8 membros, tá? E aí a gente vai ter 6 desembargadores, 2 juízes de direito, tá? Lembrem-se lá da composição da comissão de ética. São atribuições da comissão de ética. Inciso 1º, fazer acompanhamento permanente da conduta ética dos magistrados. Óbvio, né? Quem vai acompanhar
a conduta ética dos magistrados, a comissão de ética. Ah, mas o corregedor não faz isso, por exemplo, com relação aos magistrados de primeira instância? Faz, tá? E eu tenho que lembrar que, inclusive, o corregedor faz parte, tá, da comissão de ética. Inciso segundo, averiguar a veracidade de informações sobre conduta imputada a candidato à promoção que possa configurar infringência ao Código de Ética da Magistratura Nacional e não constitua infração funcional. Então é o seguinte, não é uma infração funcional, mas é uma questão antiética. Um determinado juiz de direito que é candidato à promoção por merecimento, por exemplo, tá? Ele não infringiu nenhuma questão administrativa, nenhuma questão funcional, mas a conduta dele, tá, afrontou o Código de Ética da Magistratura Nacional. Foi uma conduta antiética, tá? Então quem que vai analisar isso? Quem que vai averiguar essa situação? A comissão de ética. Inciso terceiro, informar a comissão de promoção o resultado da averiguação. Óbvio, né? Se eu estou falando de promoção, nós teremos também uma atribuição da comissão de promoção. E quem que vai informar o resultado da averiguação que nós vimos no inciso anterior para a comissão de promoção? Obviamente, a comissão de ética, tá? Inciso quarto, informar a Corregedoria Geral de Justiça o resultado da averiguação, se houver indício de infração funcional. Ó, já estou falando de infração funcional. Aí eu vou ter a atuação do corregedor, a atuação da corregedoria, né, como um todo, no sentido de até mesmo, né, ocorrer uma punição disciplinar àquele magistrado, tá? E lembrando que se é punição disciplinar, precisa do órgão especial do TJMG, tá? O que o corregedor pode fazer é provocar o órgão especial para que o órgão especial puna disciplinarmente aquele magistrado, tá? Bem, inciso quinto, sugerir a pontuação para fins de promoção, esclarecendo fundamentadamente eventual desconto de pontos. Ora, quando eu falo da promoção por merecimento, a promoção por merecimento ela não está fundada em critérios objetivos, tá? Um dos critérios objetivos a serem adotados pode ser a conduta ética do magistrado. Então eu posso ter uma pontuação relativa à conduta ética do magistrado. Quem que vai sugerir a pontuação para fins de promoção, esclarecendo fundamentadamente eventual desconto de pontos em razão de questões éticas? A comissão de ética, tá? Não se esqueçam da comissão de ética, ó, das novas comissões, eu acho que é uma das que mais tem chance de cobrança em termos práticos do concurso, seja na composição, tá? Seja até mesmo aqui nas suas atribuições, tá? Artigo 52, comissão de promoção. Quantos desembargadores na comissão de promoção? Quantos membros? 13. Eu tenho 13 desembargadores. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, 9 são titulares e 4 são suplentes. É aquela que tem 4 desembargadores suplentes. Está lá no artigo 9º do Regimento Interno. Nós já estudamos a composição de todas as comissões permanentes, tá? Então, ó, comissão de promoção. Artigo 52. É a atribuição da comissão de promoção executar os procedimentos relativos à promoção dos juízes de direito, inclusive para o Tribunal de Justiça, inclusive de juiz de direito de entrância especial para desembargador, tá? Inclusive, né, para o Tribunal de Justiça, na forma que se dispuser em resolução do órgão especial. O importante aqui é lembrar que faz, né, atua em questões relativas à promoção e à composição. 13 desembargadores, eu tenho que lembrar que são 9 titulares, tá? E 4 aí suplentes, ok? Bem, artigo 53, para a gente finalizar. Também, na minha opinião, outra comissão permanente que merece destaque. Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Cuidado com a SEJA, seja na sua composição, seja em suas atribuições. Vejam só, né? E lembrando que eu tenho 8 membros, né, na Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Eu tenho 4 desembargadores, 2 juízes de direito e 2 membros do Ministério Público, tá? Inclusive, quando eu falo dos membros do Ministério Público, um tem que ser procurador de justiça, o outro tem que ser promotor de justiça e promotor de justiça na área da infância e da juventude, tá? Artigo 53, vejam só, são atribuições da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, SEJA, tá?
além das atribuições legais e regulamentares, presentes, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. 1. Elaborar seu regimento interno, provendo os procedimentos necessários ao desempenho de suas funções. Questão óbvia, eu tenho o regimento interno da SEJA e quem vai elaborar é a própria SEJA, tá? Agora é o seguinte, inciso 2º. Habilitar estrangeiros e nacionais residentes e domiciliados fora do país para a adoção de crianças e ou adolescentes disponíveis, expedindo os laudos de habilitação à prática desse ato perante qualquer juízo do Estado. Marquem o inciso 2º. Para quem já estudou o ECA, quem já estudou adoção, tá? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não me engano, agora eu não lembro qual que é o artigo que inicia, se é o 34, não vou tentar aqui lembrar não, depois eu passo, informação errada para vocês, mas enfim, quem já estudou o ECA, quem já estudou o Estatuto da Criança e do Adolescente sabe o seguinte, em regra, quando eu falo de adoção, nós teremos uma adoção nacional. Em regra, o que é melhor para a criança? O que é melhor para o adolescente? Ora, continuar vivendo na República Federativa do Brasil. Ele está acostumado com a cultura brasileira, com a sociedade brasileira, tá? Então, é uma adoção excepcional, vamos dizer assim, a adoção por estrangeiros, de modo que a criança ou adolescente vá viver no exterior, tá? O ECA, ele claramente privilegia a adoção nacional. Então, a SEJA, ela tem uma importante função na chamada adoção internacional, adoção de modo que a criança vá viver fora do território brasileiro, tá? Que é a função de habilitar estrangeiros e nacionais residentes e domiciliados fora do país, ou seja, o que caracteriza a adoção internacional, a adoção, para viver no estrangeiro, não é a nacionalidade dos pais, é onde a criança vai morar. Por isso que eu tenho que observar aqui, habilitar estrangeiros e nacionais, residentes e domiciliados fora do país para a adoção de crianças e ou adolescentes disponíveis, expedindo os laudos de habilitação à prática desse ato perante qualquer juízo do Estado de Minas Gerais. Na verdade, cada estado tem um órgão similar à SEJA, similar à Comissão Estadual Judiciária de Adoção. É a disposição prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Inciso 3º. Manter cadastros centralizados de brasileiros e estrangeiros residentes no país e estrangeiros e nacionais residentes fora do país. Aqui eu estou falando do cadastro estadual, o cadastro estadual de adoção, tá? Então aqui, manter cadastros centralizados de brasileiros e estrangeiros residentes no país e estrangeiros e nacionais residentes fora do país, considerados idôneos e interessados na adoção de crianças e ou adolescentes, bem como o cadastro centralizado de crianças e adolescentes com situação jurídica definida, aptos a serem adotados. Eu estou falando do cadastro estadual de adoção, seja de preferência para uma adoção nacional, seja para uma eventual adoção internacional, uma adoção para que a criança vai viver fora do país, tá? Marquem o inciso 3º também está de acordo com o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, inciso 2º e inciso 3º, questão importante, ainda mais se você estiver fazendo concurso para comissário de menores, tá? E o edital do concurso para comissário de menores fizer a cobrança dessa parte do regimento interno. Não deixe de estudar a SEJA, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, afinal de contas tem tudo a ver com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Inciso 4º, marquem também, habilitar nacionais e estrangeiros residentes no Brasil, fornecendo o respectivo certificado de habilitação para a adoção de crianças e ou adolescentes residentes em outro país, adotando as providências legais expedientes. Então tem um certificado que comprova que aquela pessoa está apta a adotar uma criança, a adotar um adolescente. Então, por isso, o inciso 4º, tá? Habilitar nacionais e estrangeiros residentes no Brasil, fornecendo-lhes o respectivo certificado de habilitação para a adoção de crianças e ou adolescentes residentes em outro país, adotando as providências legais pertinentes. Lembrando o seguinte, eu estou tendo esse certificado de modo que o governo brasileiro, especificamente o Judiciário do Estado de Minas Gerais, certifique que aquela pessoa é uma pessoa idônea e que ela possa adotar
uma criança em um outro país quando a legislação do outro país permitir tal tipo de situação, tá? Exemplo, eu tenho diversas crianças haitianas que estão sendo adotadas por diversos casais estrangeiros das mais variadas nacionalidades. Então eu tenho um casal de brasileiros interessados, tá, em adotar uma criança haitiana. Se for realmente um casal idôneo, pessoas idôneas, vai contar com esse certificado aqui, que é uma forma de dar credibilidade para quem quer adotar, tá? O objetivo aqui, é um controle maior, evitar tráfico internacional de crianças, tá? Uma prática, infelizmente, aí muito comum, né? Ainda mais quando eu tenho um país pobre, um país que tenha passado por uma grande catástrofe, onde eu tenho, por exemplo, muitas crianças órfãos, muito menores, em condição de serem adotados, como por exemplo o caso do Haiti. Tá? Não vou entrar no mérito não, tem muita história triste, no meio dessa situação toda. Inciso 5º. Habilitar e fiscalizar a atuação de organismos que operam como intermediário nas adoções internacionais, nos termos das normas legais aplicáveis e de seu regimento interno. Habilitar e fiscalizar a atuação de organismos que operam como intermediários. Veja a preocupação do Tribunal de Justiça. Veja a preocupação do país como um todo, do Brasil como um todo, com relação a essa situação de nós termos brasileiros, tá, adotando crianças no exterior. O objetivo é controlar, fiscalizar, o objetivo é evitar, no que for possível, tráfico internacional de crianças, tá? Então, por isso, o inciso 5º, habilitar e fiscalizar a atuação de organismos que operam como intermediários. Uma ONG, por exemplo, uma organização não governamental. Tem ONG séria, muitas delas, tem ONG que é fachada, tá? Então eu tenho que observar essa competência, essa atribuição da Comissão Estadual Judiciária de Adoção para fazer a respectiva habilitação e da fiscalização dessas instituições intermediárias, tá? Para mim, se o examinador for cobrar alguma competência, tá, tende a ser ou nas comissões tradicionais, igual a gente viu as questões da Comissão de Organização Judiciária, Comissão de Regimento Interno, a Comissão Administrativa com relação à elaboração, do plano, administrativo, do plano anual de gestão, melhor dizendo, do TJMG, tá? Ou então a Comissão de Ética e, sobretudo, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Para mim, é a que mais tem chance de cobrança em termos de atribuições de uma comissão permanente. Então, foco a SEJA. Não se esqueça das atribuições da SEJA e, sobretudo, essas atribuições relacionadas com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com essa preocupação, tá, que existe em controlar, em fiscalizar, em acompanhar o processo de adoção, seja a adoção nacional, seja a adoção internacional, a adoção por estrangeiros ou para a criança viver no estrangeiro, tá? Então a gente tem aí, a gente finaliza o artigo 53 com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. No nosso próximo vídeo, tá? Vai ser um vídeo breve, nós vamos falar a respeito do artigo 54, que fala dos juízes de direito de entrância especial que podem ser escolhidos pelo presidente do TJ para auxiliá-lo na presidência. Eu até costumo brincar o seguinte, o presidente ficou com inveja do corregedor, porque o corregedor ele não pode escolher juízes auxiliares da corregedoria para atuar com ele, corregedor, lá na corregedoria. O presidente também pode escolher juízes para atuar com ele na presidência, e são juízes de direito de entrância especial. Mas isso é assunto para o artigo 54, tá? É assunto para a nossa próxima aula, para a gente avançar, ainda mais aí no regimento interno do Tribunal de Justiça. Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, com o artigo 54.